Olá! Para quem é de Libra, essa análise de hoje traz uma mensagem muito forte, muito central, a de uma bênção disfarçada. Sabe aquele caminho que não foi seguido e que no fim das contas se revela a melhor coisa que poderia ter acontecido? Então vamos mergulhar nisso. A grande questão que norteia toda essa leitura é justamente essa. E se aquela situação que não andou, que parecia um bloqueio, foi na verdade uma proteção? É um sentimento que, olha, pode estar ecoando para muita gente. E a palavra-chave aqui é exatamente essa: livramento. É aquele momento em que se olha para trás e a gente percebe que o destino, de alguma forma, impediu algo de acontecer. E só bem depois é que se entende o porquê. Foi um livramento daqueles, sabe? Ok, vamos começar pelo estado emocional que vem antes dessa grande revelação. É um período que é muito marcado pela dúvida, por ficar revisitando mentalmente um caminho que foi interrompido. A análise aponta para essa sensação bem no início. Algo foi cortado da vida, mas a mente ainda pensava naquela pessoa ou naquela situação como uma possibilidade real. Ficava aquele questionamento constante, sabe, sobre o que poderia ter sido. E essa dúvida se manifesta em perguntas exatamente como essa. Poxa, e se eu tivesse sido mais flexível? E se eu tivesse insistido só um pouquinho mais? É a mente que ainda não tinha aquela clareza total sobre a situação, mesmo que a decisão tenha sido super racional. E o que é bem interessante aqui é a conexão com a carta 7 de Copas, porque ela ilustra perfeitamente essa fase. Mostra uma mente presa nesse processo de e se, questionando demais o passado e, quem sabe, até criando umas fantasias sobre o que foi perdido. Mas aí vem o ponto de virada. A chegada de uma informação que simplesmente muda tudo e traz uma liberação emocional gigantesca. Esse é o momento da epifania, da grande virada de chave. Uma notícia chega, talvez por uma rede social ou por alguém, e revela um perigo, um problema enorme que foi evitado. E a reação é de puro alívio, de gratidão. É a confirmação do livramento. A transformação, então, é brilhante. Aquela dúvida e até uma pontinha de culpa se transformam em gratidão e alívio. A mente, que antes vivia presa nisso, agora tem espaço emocional livre. É uma liberação para não gastar mais nenhuma energia com isso. E com esse espaço emocional todo liberado, a energia se volta para o futuro, para o lado prático da vida. Vamos ver como isso se desenrola na área material e profissional. Olha só, para os próximos 3, 4 meses, a previsão é de uma demanda muito forte no trabalho. A cabeça vai estar totalmente voltada para a parte material. Bater uma meta grande, aumentar os ganhos, buscar mais estabilidade. É um período de muita dedicação. Então, um ponto crucial aqui é um alerta para quem já tem um emprego fixo, tá? A análise aponta para alguém de olho, talvez por inveja ou uma antipatia, com a intenção de descredibilizar, de puxar o tapete mesmo. É um momento que pede atenção redobrada no ambiente de trabalho. Já para quem está procurando uma nova oportunidade, o cenário é bem promissor. A previsão é de até 3 propostas chegando, uma delas vem bem rápido, mas o conselho é deixar a porta aberta, porque outras podem aparecer logo depois. O poder de escolha vai estar na mão para pesar os prós e os contras com calma. Agora, vamos juntar as datas e os alertas mais importantes que apareceram na análise para que fique tudo bem claro e organizado. A organização dessas datas é muito prática, né? Os dias 7, 8 e 13, por exemplo, são incríveis para coisas de trabalho e dinheiro. Já dias como 2, 6 e 14 pedem um pouco mais de cautela. E os dias 10 e 21, olha só, trazem uma energia bem forte para cortes e mudanças. É um ótimo guia. E rapidinho, alguns pontos de atenção com a saúde. A leitura destaca a necessidade de cuidar da visão, talvez um ajuste de grau, sabe? Além de atenção com as costas, a coluna e também com os ouvidos. Vamos para a conclusão, que reforça a mensagem principal de toda essa análise, a importância de confiar nas próprias escolhas, na própria intuição. E para ancorar essa energia toda, a frase de ativação é esta: eu confio nas minhas decisões. É um lembrete poderoso de que a capacidade de tomar as decisões certas já existe e precisa ser honrada. Isso nos leva a um ponto fundamental. A palavra consequência muitas vezes soa como algo negativo, né? Mas aqui a gente vê a consequência boa de ter dito não, de ter cortado algo da vida. O livramento foi a consequência positiva daquela decisão que foi tomada.
E para a gente fechar, uma pergunta final que veio inspirada nos oráculos. Às vezes, o que impede o caminho de se abrir são aquelas paranoias, aquelas dúvidas que ficam martelando na cabeça, como aquele "e se eu tivesse insistido mais?". A reflexão que fica é essa: quais delas precisam ser destruídas agora, de uma vez por todas, para que o caminho se abra?